Queridos amigos, queridas amigas, uma boa noite para todos. Estamos iniciando o nosso estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam todos muito bem-vindos. Esse estudo que nós realizamos todas as semanas, às quartas-feiras, às 20 horas, pela página do Facebook Espiritismo Brasil Chico Xavier e também pela minha página do Instagram paulo_Sampaio. E é com muita alegria que aqui estamos para dar início ao estudo de hoje, quando vamos estudar o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Boa noite, Evani. Boa noite, Deise Florencio, direto da Pensilvânia, que legal. Sônia Nunes, boa noite, viu? Sejam todos muito bem-vindos. Os amigos e amigas aqui também pela página do Facebook, recebam o nosso abraço, a nossa acolhida. Muito obrigado pela presença de todos, sejam muito bem-vindos. Rogamos sempre a Deus, a Jesus, o nosso Mestre, que nos inspire a todos, para que todos nós possamos aproveitar desses minutos que estivermos reunidos aqui, para estudarmos a respeito do Evangelho, tão importante, né, em nossas vidas. Nossa boa noite aqui a Magna Fernandes, a Romilda, Zuleide Carvalho, querida amiga, Maria Helena Butião, todos muito bem-vindos. E como disse, então, estudaremos hoje, nós já estudamos, né, para aqueles que possam estar chegando aqui pela primeira vez, nós já estudamos 3 capítulos desse livro, há 3 semanas atrás, tem dado certo de fazer um capítulo por semana, de forma rápida, né? bem resumida. Então, aqueles que quiserem, né, buscar também esses vídeos já realizados, tanto aqui na página, né, Espiritismo Brasil Chico Xavier, como também, se quiserem, no meu canal do YouTube, que é Paulo Eduardo Sampaio, aqueles que quiserem se inscrever, né? Lá eu tenho os 3 vídeos anteriores e tenho também vídeos de estudos que realizamos em outra data, nas quintas-feiras, sobre o Livro dos Espíritos, além de algumas palestras também realizadas. Eu sou Paulo Sampaio, da cidade de Bebedouro, estado de São Paulo, e é com muita alegria que estamos aqui nessa página, né, Espiritismo Brasil Chico Xavier, para realizar esse trabalho semanal. Então vamos lá, nós vamos... Como nós temos feito sempre, né, meus amigos, a gente tem estudado assim de forma mais ou menos rápida, né, para não ficar muito tempo em cada tópico. A gente lê um trechinho de cada tópico aí do Evangelho, a gente faz o comentário e abro para vocês aqui que quiserem, né, deixar algum comentário, alguma pergunta, aquilo que for possível, a gente vai interagindo com vocês, tá bom? Nossa boa noite a todos que foram chegando aqui, a Rosiane Veiga, a Ângela Luque, a Isaura, Maria de Carvalho, a Suzana, né, direto acho que de Portugal, né, Suzana? Se eu estou vendo bem a bandeirinha aqui, a Edna, a Ângela dizendo que pede oração, né, para os filhos e para o marido, também para ela. No final, viu, Ângela? No final do nosso estudo a gente faz aqui uma oração, tá bom? Todos nós sempre precisamos muito, né? A Tati Inácio aqui também, a Rosana Sardi, muito bem-vindos, viu? Vamos lá então, nós vamos, capítulo 4, como disse, né? Quem estiver acompanhando com o livro, eu dou as dicas aqui do trechinho onde a gente vai ler, se vocês quiserem ler junto com o livro, né? Então, Kardec abre esse capítulo, logo no item 1, ele apresenta um trechinho do Evangelho de Mateus e de Marcos, que falaram sobre essa passagem. Vou ler apenas um pedacinho para a gente começar os comentários.
Legal, Tati. Ao final a gente faz sim. Então, Kardec sempre, em geral, pessoal, ele faz isso. Ele apresenta um trechinho do Evangelho, né, tradicional da Bíblia, e aí em seguida Kardec apresenta seus comentários, tá bom? E ao final do capítulo ele coloca aquele tópico chamado Instruções dos Espíritos. Então vamos lá, no item 1, quem estiver com o livro aí, diz assim: E veio Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, mas outros dizem que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então essa passagem aqui, pessoal, do Evangelho é a seguinte: Jesus, depois de já ter iniciado a sua missão, né, tinha algum tempo já que ele estava ensinando, né, naquela região, e ele então leva os seus discípulos para um lugar mais afastado, aqui diz, né, Cesareia de Filipe, para ele fazer tipo um balanço, né, da sua missão. Como que as pessoas estavam compreendendo a vinda dele, como que as pessoas o enxergavam, né? Como que as pessoas, o que elas pensavam dele. É isso que ele foi fazer, perguntando para os discípulos. E aqui a gente percebe, né, que as pessoas, ninguém sabia, na verdade, quem era Jesus, né? Porque eles dizem assim: uns dizem que tu és João Batista. Veja bem, João Batista havia morrido há pouco tempo, porque ele foi contemporâneo de Jesus. Outros dizem que tu és Elias. Elias, pessoal, foi o profeta que viveu 900 anos antes de Jesus, só para a gente ter uma ideia. Ou outros profetas, ou Jeremias. Vejam bem, o que essas pessoas estavam dizendo com essa fala? Que Jesus deveria ser a reencarnação de algum dos profetas antigos, que viveram há muito tempo atrás. Para mostrar o quê? Para mostrar que aquele povo acreditava na reencarnação, tá? Só que eles, meus amigos, tinham uma ideia muito vaga sobre reencarnação, né? É lógico, a reencarnação nós fomos compreendê-la bem, né, de forma mais abrangente, com a vinda da doutrina espírita à Terra, né? Que aí os espíritos nos explicaram em detalhes. Mas naquela época do Cristo, eles aceitavam a ideia de reencarnação, porém, eles não tinham um entendimento, né, mais profundo, um entendimento mais claro a respeito de reencarnação. E outro ponto interessante é que eles entendiam reencarnação como ressurreição. Por isso que muitas pessoas dizem: mas na Bíblia não tem nada de reencarnação. Na Bíblia não tem a palavra reencarnação, né? Mas a ideia reencarnação tem em muitas passagens da Bíblia, como a gente vai citar mais algumas aqui. Essa é uma delas, né, que as pessoas diziam, achavam que Jesus era algum profeta reencarnado, né? Lembrando que a reencarnação, que é esse capítulo 4, vai falar sobre isso, é uma lei divina, pessoal, né? É uma lei de Deus. A reencarnação sempre existiu, apesar das pessoas não conhecerem mais profundamente, né? Mas sempre ocorreu da mesma forma, sempre estamos reencarnando, porque é uma lei, né? E é um princípio básico da doutrina espírita, um dos pilares, né, chamados da doutrina espírita. Agora nós vamos lá no item 3, tá? Nosso boa noite a todos que foram chegando, viu? Muito bem-vindos, uma alegria tê-los aqui participando conosco. E nós vamos então agora no item 3, tá bom? Tudo bem, Elisa? Pagoto, bem-vinda, viu? No item 3, diz assim: E os discípulos lhe perguntaram, dizendo: Pois por que dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? Vejam só a pergunta. Mas Jesus respondendo disse: Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, vejam só, que Elias já veio, e eles não o conheceram, antes fizeram dele quanto quiseram.
Olha agora o que o evangelista escreve, pessoal, para dizer que não há reencarnação na Bíblia. O evangelista escreveu: então os discípulos compreenderam que era de João Batista que Jesus lhes falara. Gente, está escrito aqui com todas as letras na Bíblia que João Batista era a reencarnação do profeta Elias. Tá claro, tá claríssimo isso, né? Então, assim, é isso que eu digo. Na Bíblia tem muitas passagens de reencarnação, só não está escrito reencarnação, porque eles usavam o termo ressurreição, né? Essa passagem não deixa nenhuma dúvida. E João Batista, vejam só, ele era a reencarnação daquele profeta famoso que viveu, um profeta importante, que ele viveu 900 anos antes de Jesus, o profeta Elias. E vejam só que interessante, esse profeta Elias, ele veio em missão na Terra, naquela época que eles estavam mostrando para a humanidade, trazendo a ideia do Deus único, né? Porque naquela época havia muito ainda a prática, né, do politeísmo, eles cultuavam vários deuses, né? Então vinham muitos missionários que Jesus enviava à Terra para mostrar a ideia do Deus único. E Elias foi um desses profetas, né, importante que veio para falar do Deus único. Mas vejam só, mesmo o missionário do Cristo, Elias, né, esse profeta, em determinado momento da sua missão, ele se excedeu. Vejam só, até um missionário, né? Ele se excedeu com alguns sacerdotes que cultuavam o chamado Deus Baal. Tinha um Deus chamado Deus Baal. E esses sacerdotes não aceitaram ali a ideia do Deus único. E Elias, esse profeta, ficou irritado. E ele mandou matar 450 sacerdotes que cultuavam o Deus Baal. Vejam só, até um missionário, né, acaba tendo falhas na sua missão, porque jamais se esperaria, né, uma agressividade dessa. Tudo bem, ele traz a ideia do Deus único, mas não era para se exceder dessa forma. E a gente vê que quando Elias volta na condição de João Batista, né, 900 anos depois, ele morre decapitado, né? Nós sabemos que a mulher de Herodes, né, pede a cabeça de João Batista. A gente vê até aí a lei de causa e efeito. Mesmo para um missionário, né, ele acabou sofrendo essa consequência do seu erro lá do passado. Tudo bem até aqui, pessoal? Vamos ver se tem alguma pergunta, alguma colocação aqui no Face, né? Que tem várias pessoas aqui, às vezes eu não consigo acompanhar na hora, tá? Me perdoem se eu pular alguma coisa, pessoal, que são várias colocações, né? Às vezes não percebo todas. A Edna Markovics, né? Desculpa se eu estiver pronunciando errado, Edna. Está dizendo aqui, reencarnações são oportunidades de crescimento espiritual. Isso mesmo, Edna, muito bem colocado. A reencarnação é justamente para a gente evoluir espiritualmente. Muito bem colocado, viu? Quem mais aqui? Vários amigos e amigas foram chegando, né? Nosso boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Então, a Suzana Carvalho de Tomé perguntando, a ressurreição é a mesma coisa que reencarnação? Legal, viu, Suzana? Vamos esclarecer rapidamente esse ponto, né? Como eu falei, na Bíblia, o termo usado era ressurreição, né? Eles se referiam à reencarnação, mas usavam o termo ressurreição. Pessoal, ressurreição, o que seria? Seria o corpo morto já, passou pela morte, voltar à vida, aquele corpo que já estava em processo de decomposição. A ciência nos diz que é impossível isso. Depois que há a morte, né, chamada morte cerebral, é dada como morte definitiva, não tem como a matéria se reorganizar e voltar à vida. Então, essa crença com esse termo ressurreição seria no sentido de acreditar que o corpo morto poderia voltar à vida, tá? E continuar vivendo. Acontece aqui, pessoal, um
uma confusão muito grande que os nossos irmãos católicos fazem, com todo o respeito que devemos ter a todas as religiões, mas muitos se apoiam na ideia da ressurreição por causa da chamada ressurreição de Lázaro. Vocês se recordam do Evangelho que diz que Lázaro já estava morto, né? Há 3 ou 4 dias ele já estava sepultado, né? Colocado dentro daquela forma que eles sepultavam, né? Tipo uma caverna, ele não era bem enterrado, né? Eles colocavam dentro de uma gruta, fechavam uma porta ali e ficava ali o corpo, né? Sepultado. Então Lázaro, diz o Evangelho, que ele estava morto há 3 ou 4 dias. Mas, gente, pega no Evangelho, lá está escrito. Quando chegaram para Jesus falando que Lázaro estava morto, ele disse, não, Lázaro não está morto, Lázaro dorme. Isso está no Evangelho. Então Jesus já sabia, né, com a sua visão de espírito puro, com o seu conhecimento profundo, que Lázaro não estava morto. Tanto é que ele vai e manda retirar a pedra, né? E ele, no seu poder magnético imenso, ele dá ordem para Lázaro sair, né? O que aconteceu nessa hora? A doutrina espírita nos explica que Lázaro tinha um problema de letargia. Letargia é um processo semelhante à morte. A pessoa fica num estado de paralisia total do corpo, né? Fica inerte, dá todas as aparências de morte. Se você olhar para a pessoa, você até acha que está morta, né? Mas o espírito ainda estava ligado ao corpo. Aí a diferença total. Morte só acontece quando o espírito se desliga do corpo. Enquanto o espírito tem laços, né, fluídicos que o ligam ao corpo físico, não há morte. E Lázaro não estava morto. Ele estava num processo letárgico. E Jesus o que faz? Jesus inunda, né? Ele envolve Lázaro com o seu fluido puríssimo, né? Com a energia fluídica, fluido vital, que era o que faltava para Lázaro. Então ele reanima o corpo de Lázaro e faz com que Lázaro volte à vida, entre aspas, né? Ele volte à vida. Ele não estava morto, ele estava apenas num processo letárgico. Aí, certo, Suzana, a diferença é que ressurreição seria acreditar que o corpo possa voltar à vida, e reencarnação é quando o espírito volta à vida em outro corpo. Quando a gente desencarna, a gente volta a viver numa nova existência, mas em outro corpo, não mais aquele que já entrou em decomposição. Tudo bem? A Sueli Nunes, querida amiga, tudo bem? E a Sônia também, a irmã, né? Muito bem-vindas. Tudo bem, então, aí, Suzana, quanto a essa dúvida? Vamos ver se tem mais alguma colocação, a gente já segue à frente aqui. Que bom, a Maria Bonenberg dizendo, tudo maravilhoso, esclarecedor. Muito obrigado, viu, Maria? Fico muito feliz. Legal, então, Suzana, ficou claro, né? Vamos então um pouquinho à frente aí. Agora nós vamos para o item... No item 4, lá na sequência, né, nós vimos o item 3. Lembrando que o Evangelho segundo o Espiritismo, vocês podem observar no livro, ele tem numerado, né? O Kardec tão didaticamente enumera cada tópico, para ficar fácil a localização. Por isso que eu cito aqui, né, item 3, item 4, é uma sequência lógica lá. No item 4, pessoal, é que Kardec explica essa diferença entre ressurreição e reencarnação, que nós acabamos de comentar rapidamente aqui. Ele faz toda uma explicação, né? Se depois vocês quiserem ler com calma, mas eu tentei aqui explicar, né, de uma forma mais rápida. No item 5 agora, diz assim: ora, havia um homem dentre os fariseus chamado Nicodemos, uma passagem acho que muito conhecida de todos, né? Senador dos judeus, que veio à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que viestes da parte de Deus, para nos instruir como um doutor, pois ninguém poderia fazer os milagres que fazes,
se Deus não estivesse com ele? E Jesus já responde direto a Nicodemos: em verdade vos digo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Que já é o título aqui do capítulo, né? Vejam bem, Jesus, meus amigos, já percebeu qual era a dúvida de Nicodemos, porque Nicodemos procurou Jesus à noite. Primeiro que ele não teve nem coragem de ir à luz do dia para não aparecer, já que ele era um doutor da lei, né? Um senador lá do Sinédrio. Ele não quis, né, dizer que estava procurando Jesus para esclarecimentos, né? E o orgulho ficaria onde? Mas ele vai à noite e ele vai tentar esclarecer, porque eles acreditavam na reencarnação, mas ele queria detalhes, né? Ou ele carregava algumas dúvidas sobre isso, porque nem todos acreditavam, né, de forma tranquila. Então Jesus já vai no ponto, dizendo que é preciso nascer de novo para ver o reino de Deus. E Nicodemos entende a fala de Jesus, porque ele pergunta: mas Senhor, como pode um homem velho voltar a entrar no ventre de sua mãe? Vejam só, ele entendeu a colocação. Aí Jesus, né, ainda diz a ele: se é preciso renascer da água e do Espírito. Renascer da água e do Espírito. Aí gerou outra confusão, né? Porque algumas falas de Jesus, né, algumas falas que estão no Novo Testamento e no Antigo Testamento, a igreja, né, tomou um significado diferente. Aqui eles interpretaram como a questão do batismo, porque João Batista batizava no Rio Jordão. Jesus não batizava, mas João batizava, dizendo para que eles se arrependessem, né, dos seus pecados, para receber a vinda de Jesus, o Messias, né? Então, na hora que Jesus diz que era preciso renascer da água e do Espírito, a igreja interpretou como batismo. Mas aqui Kardec vem explicar para a gente, né, junto dos espíritos superiores, algo muito importante, pessoal. O termo água, a gente precisa estudar, né? O termo água, naquela época antiga, a palavra, né, o termo água, simbolizava o elemento material. Tudo que era material estava simbolizado no termo água, era tratado como água, né? A água, melhor dizendo, a água representava, né, o elemento material, para a gente entender isso. Quando Jesus diz é preciso nascer da água e do Espírito, ele estava dizendo é preciso nascer do elemento material, corpo, e do Espírito, é preciso nascer de corpo e alma, reencarnação. Mas foi interpretado, né, de forma a pensar que estaria se referindo ao batismo, tá bom? Então, a Edna lembrando aqui, né, Jesus foi batizado por João Batista, é isso mesmo. Porque lembra a passagem, né, a Dileta Nascimento dizendo que é a primeira vez, bem-vinda, viu? Bem-vindos todos que foram chegando. Então, é isso mesmo, viu, Edna? Jesus, no Evangelho, diz que ele chega, quando ele encontra João, né, no Rio Jordão, e ele vai para ser batizado. Até tem aquela fala entre eles, né, que João diz, não, mas João reconhece, né, que era Jesus, e diz, não, é como se ele dissesse, é você quem precisa me batizar. Mas Jesus diz a ele, deixa que se cumpra, né, as Escrituras, tudo aquilo que já estava previsto, porque já havia, né, uma profecia de que Jesus seria ali, né, batizado por João naquele momento. Então Jesus apenas deixava que as coisas acontecessem normalmente, né? Mas Jesus, ficando claro, meus amigos, ele nunca batizou, porque nós espíritas entendemos que não importa um simbolismo, né? Essa questão de apenas, com todo o respeito que os nossos irmãos católicos merecem, né? A gente jamais pode, eu já fui católico e tenho um profundo respeito pela religião católica, mas a gente deve pensar racionalmente, né? Porque nós entendemos que não basta um ritual, né, de jogar uma água, ou, né, mergulhar a pessoa numa água, proferir algumas palavras,
que isso vai salvá-la, né, como diz que é a salvação, e aqueles que não têm a possibilidade de serem batizados não serão salvos então? Então a doutrina diz que o batismo não é uma regra humana, né? Jesus não ensinou para que tivesse que acontecer o batismo, mas com todo o respeito, né, que nós temos aos irmãos católicos aí. Mas que Jesus estava se referindo nascer da água e do espírito, né, nascer do corpo e da alma, reencarnação. Tudo bem até aqui? Vamos um pouquinho mais. Tem uma colocação aqui, a Edna foi católica também, né, Edna? A Maricleide Costa, né, dizendo: como a gente identifica um irmão desencarnado de morte violenta, caso tenha reencarnado no mesmo seio familiar, ele virá com algum problema de saúde, já que teve, já que teve corpo ferido em várias regiões? Olha, Maricleide, a sua pergunta é bem interessante, mas a gente precisaria pensar um ponto principal de início, viu, Maricleide? Você disse que houve, no caso, né, supondo uma morte violenta. A gente precisaria ver algo muito importante, se a morte violenta foi por suicídio, né, ou se ele foi acidentado, se ele foi assassinado, por exemplo, porque existe uma diferença enorme, né? Porque a pessoa que sofre uma violência, uma morte violenta, sem ter sido negligente, ela não sofre consequências nenhuma, não vai reencarnar com nenhum problema, certo? Agora, nós sabemos que aqueles que tiram a vida, né, por suicídio, que, por exemplo, né, se matam de uma forma violenta, atiram, se jogam de alturas ou se afogam, então assim, de várias formas, aí sim pode levar consequências para a vida seguinte, porque decorre de ele ter causado a própria morte, né? Aí há necessidade da reparação, tá bom? Então aí, Maricleide, depende totalmente dessa situação. Então algumas pessoas podem vir já com problemas, né? Desde o início, já nascerem com problemas que podem, agora veja um outro detalhe, Maricleide e amigos. Quando a gente vê alguém renascendo com algum problema físico, jamais podemos dizer que foi problema de morte violenta. Jamais pensem isso. Porque a doutrina espírita não tem apenas uma explicação para as coisas, tá? É uma possibilidade, poderia ser, mas a gente nunca pode dizer que foi. Mesmo porque muitos espíritos pedem, às vezes, provas mais duras, limitações físicas para avançar espiritualmente, tá? Lembre a passagem do cego de nascença. Ele pediu para nascer cego para ajudar na missão do Cristo. Ele não tinha expiação, era apenas prova. Então, para a gente entender que pode trazer, sim, sequelas da existência passada no novo corpo, né, de morte que foi por suicídio, tá? Mas nunca vamos ter certeza, tá, Maricleide? Você olhando para a pessoa aqui não pode dizer se ela fez isso ou aquilo, né? Nós não sabemos o passado dela, tá bom? Legal, então, Rosiana. Fico feliz que deu para esclarecer aí também do batismo, né? Que é mais aqui? A Maria Luísa, né, dizendo que no caso do sobrinho foi assassinado com 7 tiros, né, um na nuca e os demais na altura do tórax. Então, triste, né, Maria Luísa, um assassinato, mas no caso dele, ele não carrega sequelas no corpo, porque não foi ele, né? A não ser, não sabemos o envolvimento que houve, mas se não houve negligência dele, né, não tem ele poderia estar sofrendo com essa morte uma expiação do passado, de outras existências. Pode ser que ali ele reparou o passado e não tenha que trazer mais nada para uma existência futura, tá bom? Legal, Mariana Gilberto também, obrigado. Vamos lá então. Agora, pessoal, na sequência ali do livro, né? Oi, Shirley Santana também, tudo bem? Bem-vindas. A Sandra também, muito bem-vinda.
Depois, na sequência, pessoal, dos itens 6 ao item 17, Kardec vai explicar em detalhes sobre essa questão da palavra água, né? Porque a água simbolizando o elemento material. Então ele discorre bastante, desde o item 6 até o 17, que eu comentei aqui muito rapidamente, mas a gente não vai entrar em detalhes mais, porque senão ficaria muito longo. Se vocês quiserem depois ler, né, com calma, desde o item 6 ao 17, Kardec explica em detalhes por que foi Jesus dizer, né, renascer da água e do Espírito, tá bom? Para explicar sobre essa questão aí. Agora, na sequência, antes da gente avançar, eu trouxe aqui algumas curiosidades para a gente falar sobre reencarnação. Existem fortes indícios, né? Aqueles estudiosos do Evangelho, das religiões, existem fortes indícios que o segundo concílio da Igreja, né, tradicional, da Igreja Católica, primeiro vamos explicar o concílio, o que seria. Frequentemente a Igreja, até hoje acontece, a Igreja reúne seus bispos, né, reúne aqueles do alto clero, né, para decidirem pontos de conflitos que surgem no seio da doutrina católica. Então existem esses chamados concílios, são reuniões de bispos, né, para que eles decidam assuntos ali de conflitos, de problemas, para que estabeleçam as normas, né, da Igreja. Então existem fortes indícios, como disse, que no segundo concílio que aconteceu da Igreja, lá, né, 553 depois de Cristo, logo depois de Jesus, 500 anos depois, né, de Jesus, o segundo concílio de Constantinopla, dizem que a reencarnação foi banida, né, da ideia da Igreja, né? Porque, como eu disse, os judeus, né, de então acreditavam em reencarnação. E a reencarnação fazia parte da crença do povo. Mas, segundo esses pesquisadores dizem, né, não vou afirmar, mas é muito forte os indícios, de que nesse segundo concílio a Igreja baniu a ideia de reencarnação. E a Igreja, então, todos aqueles que professassem ideias de crença, né, na reencarnação, seria considerado uma heresia, né? Eles não aceitaram mais a ideia de reencarnação e assim vem até os dias atuais. Por isso que no meio católico, né, oficialmente não é aceita a reencarnação, desde esse segundo concílio aí, né? Isso é só uma curiosidade para a gente pensar um pouco a respeito. Um outro ponto aqui, né, que existe dois pesquisadores, cientistas, né? Tem um cientista e professor de psiquiatria da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, chamado Ian Stevenson. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Não é espírita, né? Ian Stevenson é um cientista, um professor de psiquiatria, que ele começou a estudar crianças que manifestavam, né, lembranças de uma suposta existência passada. Então ele começou a estudar essas crianças que diziam que já tinham vivido antes. E esse pesquisador famoso, né, ele escreveu um livro muito interessante chamado 20 casos sugestivos de reencarnação. Para a gente ver que a reencarnação é estudada não só no meio espírita, né? Esse é um pesquisador, um cientista, que ele analisou crianças, um trabalho longo, né, de vários anos. E ele, analisando essas crianças, pesquisando, né, ele escreveu então esse livro. E ele põe, né, 20 casos sugestivos de reencarnação, porque levam a crer que aquelas crianças falavam realmente de existências passadas, né? E eu quero destacar um outro também parapsicólogo indiano chamado Banerjee, né? Banerjee tem também um estudo grande sobre reencarnação lá na Índia, né? Porque na Índia a crença da reencarnação é forte.
Então, quando uma criança dizia, olha, eu me lembro que eu já vivi antes, o que ele fazia? Ele ia junto da criança checar as informações. Ele visitava a casa onde a criança disse que teria morado, ele entrava lá, explicava a situação, falava, olha, essa criança está dizendo tal, isso, vocês permitem que a gente entre para lhe dar alguns detalhes? Aí a criança entrava na casa e dizia, olha, ali naquela parede tem um quadro, atrás desse quadro tem um cofre, sabe assim, ia dando detalhes que mostravam com certeza que aquela criança teria realmente vivido naquela casa antes. Então esse pesquisador também, né, parapsicólogo Banerjee, deixou um trabalho muito importante aí nesse estudo da reencarnação. E tem também, né, pesquisadores brasileiros como o Dr. Hernani Guimarães Andrade, que ele tem um livro muito bom chamado Reencarnação no Brasil, que são pesquisadores, né, para a gente ver que a reencarnação não é apenas questão de crença espírita, né? É algo que a própria ciência aí já está estudando, né? Vamos ver aqui se tem mais alguma colocação. Desculpa o barulhinho dos cachorrinhos aqui, estão muito próximos. A Edna dizendo, né, nos dias de hoje já temos padres espíritas. Puxa vida, é mesmo? Padres espíritas, essa eu não sabia assim muito. Eu sei que muitos católicos, né, têm uma visão mais espiritualizada, né, mas não sabia não. O que mais aqui? A Deise, né, dizendo que tem conhecimento do Ian Stevens. Um trabalhador, né? A Loiva também confirmando, um pesquisador. A Deise também citando o Brian Weiss, né? Brian Weiss também já li o livro dele, né? Ele faz regressões de memória, né, Deise? E ele também é um grande trabalhador no sentido de divulgar reencarnação e não é espírita também, né? Isso que é importante. São pesquisadores aí, né? O Brian Weiss, ele faz, no caso, regressão de memória, né? Que regride a vidas passadas, né? A existências passadas. Vamos agora para o item número 18, tá? No item 18 diz assim, os laços de família não são destruídos pela reencarnação, tal como pensam algumas pessoas. Ao contrário, são fortalecidos e entrelaçados. O princípio oposto, sim, é que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, simpatia e semelhança de tendências. Então aqui, pessoal, Kardec coloca esse ponto porque algumas pessoas achavam, né, que a reencarnação enfraqueceria os laços de família. No sentido assim, aquelas pessoas que são muito presas, né, ao núcleo familiar consanguíneo, e pensavam assim, mas se eu reencarnar, eu vou reencarnar em outra família, e os meus laços, né, familiares, e os meus laços consanguíneos vão se quebrar, né, vai se afastar daquela família. Então Kardec vem explicar que existe uma diferença muito importante, meus amigos. A gente precisa compreender a diferença entre família consanguínea e família espiritual. Aí está toda a diferença. O que é uma família espiritual? São seres espíritos, né, que reencarnam muitas vezes juntos. Vejam, quando a gente tem na família aquela pessoa que nós amamos, que nós sentimos prazer, alegria de estar ao lado, são almas afins. São espíritos que reencarnam muito tempo juntos, não é de uma vez só que criam esses laços tão fortes. Então, essa ligação é família espiritual. E família consanguínea? É a família, pelo nome diz, né, dos laços de sangue. A família que está ali hoje dentro do lar, mas vejam só, a família consanguínea nem sempre tem laços espirituais. Porque às vezes a gente vê que nós moramos no mesmo lar com alguém que nós não temos afinidade, que nós temos até aversão muitas vezes, não é?
Então, esses laços consanguíneos não quer dizer que já vivemos antes, que convivemos muitas vezes juntos. Não. Muitas vezes são os resgates que nós trazemos das existências passadas. Numa existência passada, a gente desentendeu-se com alguém, prejudicou alguém, teve algum problema, né? Ficou uma pendência. O que acontece? A gente volta juntos, né? Não temos afinidade, muito pelo contrário, tivemos até, né, discórdias no passado. Então nós, na existência atual, somos da família consanguínea, mas não temos afinidade nenhuma. Então qual é mais importante, a consanguínea ou a espiritual? É lógico que é espiritual. E é interessante que a família espiritual, às vezes, não está sempre só no mesmo lar. Né? Às vezes a gente está aqui no nosso lar e tem um familiar espiritual longe, que aparece como amigo, ou é um parente distante, né? A gente se reencontra, a gente tem aquela amizade tão forte, que é mais forte do que com o irmão consanguíneo. Isso são laços, né, de família espiritual, para a gente perceber que a reencarnação não destrói os laços. Ela fortalece, porque cada vez voltamos juntos, né? E vamos assim fortalecendo esses laços, tá bom? Isso, a Edna até já colocando aqui, pode ser desafeto passado. É isso aí, Edna, muito, muito legal. Ver se tem mais alguma colocação. Aqui a Maricleide, né? A Eliane antes, deixa eu ver, acho que estou perdendo algumas informações aqui. É difícil acompanhar tudo, pessoal, me perdoe se pular alguma coisa. Tá? Eliane dizendo, estou lendo Reencarnação, a Justiça de Deus, de Cícero Alberto Nunes. Muito elucidativo. Legal, Eliane, fica a dica aí, né, para quem quiser, já que é um livro bom, né, sobre reencarnação. A Justiça de Deus, de Cícero Alberto Nunes, tá? Dica da nossa amiga Eliane. A Maricleide dizendo aqui, no livro Nosso Lar, André Luiz, depois que entendeu sobre o plano espiritual, começou a trabalhar, né? Nós também somos orientados por outros espíritos e podem ser nossos parentes próximos, como mãe ou pai, igual André Luiz. Então, Maricleide, sempre quando a gente desencarna, né? Nós vamos, assim, muitas vezes nos reencontrarmos com os entes queridos que partiram antes, né? A gente vai se reencontrar com aquele familiar que a gente tem aquela saudade, né? Geralmente, né? Se não estiver em planos diferentes, né? Mas geralmente a gente reencontra. A gente tem os amigos da família espiritual, né? Porque não são só aqueles que conviveram aqui. Nós temos amigos no mundo espiritual da nossa família espiritual de outras eras, de outras reencarnações, né? E sim, a gente vai receber o amparo, a orientação, né? A gente vai sempre estar naquela convivência gostosa, né, de uma colônia espiritual como o nosso lar, a partir do nosso merecimento. Por isso que é importante procurarmos fazer o nosso melhor hoje, né, para que a gente possa merecer um plano espiritual tranquilo, como é a colônia de nosso lar, né? Legal, Ivani. O que mais aqui? Obrigado, gente, pelo apoio aí de vocês, dizendo que tá bom, que concordaram. A Maria Luísa dizendo aqui, né? Eu e meu pai nunca nos demos bem, ele já desencarnou. Então, né, Maria Luísa, são esses que não são ligações do passado, né? Voltaram juntos, Maria Luísa, para alguma, né, necessidade de reaproximação. Então, se eu puder te dar um conselho, se você me permite, Maria Luísa, ore para ele, tá? Porque vocês estão separados momentaneamente, vocês podem voltar juntos novamente. Então ore para ele, que isso aí vai ajudando, né? Estabelecer vínculos melhores, porque a ideia é que a gente sempre se entenda o melhor possível. Não é à toa que a gente renasce junto de alguém, né? Então mesmo que a gente perceba, né, um desafeto, uma aversão muitas vezes, não é motivo para justificar que a gente se afaste, tá? Então, por isso que eu te digo, ore para ele, peça a Deus que ele fique em paz, porque quem sabe vocês voltam juntos, né? Possam voltar numa condição melhor na próxima, tá bom? Agora nós vamos lá no item 19, tá bom, pessoal? Nós já estamos caminhando aqui para o encerramento.
No item 19 diz assim: a união e a afeição que existem entre pessoas parentes são um indício de simpatia anterior que as aproximou. E mais à frente, nesse trecho, diz assim: Deus permite que nas famílias ocorram encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. Que foi isso que a Maria Luísa comentou até aqui, né? Sobre essa, que é muito comum nas nossas famílias, né? Não termos uma proximidade muito grande com determinado familiar, né? Então fica claro isso. Existem muitas reencarnações de almas afins, né? Às vezes usa até o termo almas gêmeas, né? De tamanha afinidade que existem entre os espíritos. Eles chegam a dizer almas gêmeas. Não é que são almas gêmeas no sentido de terem criadas uma para outra, não é isso. Mas é pela convivência tão longa de várias existências, né? Que vão se tornando tão ligadas, né? Tão sintonizadas no mesmo ideal, desenvolvem um amor tão grande que parecem almas gêmeas, né? E existem também, como disseram aqui, os espíritos antipáticos, né? Que são aqueles que a gente sabe que não... né? A gente não tem aquela afinidade, aquela ligação mais forte, tudo bem? Como nós já comentamos, né? Deixa eu ver se tem mais alguma... A Sueli Nunes dizendo aqui, né? Só vou encontrar meu grande amor que partiu se ele estiver no mesmo plano que eu for. E se ele encontrar alguém do passado? Não, Sueli, não fica alimentando essas preocupações, não. Porque é muito provável, muito provável que vocês se encontrem, porque conheço um pouquinho, né, do relato que você até já me passou, então sei que ele, como uma pessoa boa, né, uma pessoa de bem, vocês vão se encontrar quando chegar o momento, né, do seu retorno ao mundo espiritual. Tudo indica que vocês vão se encontrar, tá? E quando a gente percebe que o amor era verdadeiro aqui, se você tinha com ele um amor verdadeiro, é lógico que ele vai manter essa ligação com você. Vocês vão sim, tudo indica, né? Lógico que eu não vou afirmar isso, mas a lógica diz que vocês vão ainda retornar para novas reencarnações, né? Cada vez estreitando mais esses laços aí de amor, tá bom? Antonieta, a gente faz sim uma oração no final por todos, tá? Vamos fazer sim, tá bom? A Helena Maria dizendo: minha mãe estava quase desencarnando e falou que eu não era sua filha, eu era sua grande amiga. Que legal, né? No sentido assim de que, né? Era mais do que filha, né? Era uma grande amiga, laços assim fortes, né? A Daiane dizendo: talvez seja por isso que eu amei tanto a minha avó. Ela não tinha nada de material, mas ela era rica de todo o amor que eu precisava. Que bonito, hein? Meu sonho é beijar a mão dela mais uma vez, ainda que seja em outro plano. Que legal, bonito você escreveu, viu, Daiana? Mas, ó, te digo, você tem beijado a mão dela sim, tá? É que você não se lembra. Durante o sono, viu, Daiana? Muito provavelmente você está a reencontrando no mundo espiritual. É que a gente não traz a lembrança para que não nos prejudique na nossa jornada aqui, que temos ainda que realizar, tá? Mas muito provavelmente durante o sono do corpo, com esse amor tão forte que você tem com ela, creio que vocês têm se reencontrado sim. A Maricleide dizendo: minha última pergunta, intrigante, a nossa ficha suja é mostrada pelos espíritos mais evoluídos para a gente aprender com os erros, ou nós mesmos que nos deparamos, né, com os nossos erros? É legal a pergunta, viu? Olha, o que eu posso te dizer, viu, Maricleide, é que os nossos irmãos espirituais, que são superiores a nós, têm um carinho e um respeito por nós muito grande, sabe? Jamais eles vão querer expor, né,
os nossos erros, mesmo porque eles também já os tiveram, né? Os espíritos que hoje são mais evoluídos que nós também já passaram por tudo isso que nós passamos. Então eu te digo com certeza que não tem exposição de erros. Isso aí, o que existe é assim, é íntimo, né, entre você e um mentor espiritual que possa conversar para te orientar, né, mas não jamais para expor, né, problemas, falhas que nós tivemos. Obrigado, Maria Helena, querida amiga, bem-vinda. Pedindo oração aqui também, né? Nós vamos fazer oração por todos nós, sim, ao final, tá bom? Nós vamos agora tentar só concluir aqui. Deixa eu ver. A Mariana Gilberto, né? Eu não sei se eu vou conseguir, porque ela está colocando aqui, não sei se é em... Que língua é essa? Parece um espanhol, não sei qual é, mas vamos tentar aqui, né? Dizendo que o tio partiu há 3 dias... Posterior ao seu enterro, buscaram uma bolsa com pertences, né? Estava muito feliz, partiu com câncer na garganta. Escutar a sua voz mais uma vez. Mariana, eu não compreendi muito bem, me perdoa, tá? Não tenho habilidades para essa, né? Para traduzir claramente o que você colocou, mas acho que deu uma ideia, né? Você pergunta, né, se seria permitido escutar sua voz mais uma vez. É mais ou menos o que eu disse, né, Mariana? Durante o sono a gente tem muita possibilidade de rever esses entes queridos, sabe? E outra coisa, Mariana, esses espíritos amigos, familiares que nós amamos, eles nos visitam em nossos lares aqui terrestres, né? É que nós não vemos, mas de vez em quando, às vezes você tem um pensamento, fala, nossa, que bateu uma saudade daquele meu tio. Às vezes ele está do seu lado, às vezes ele está ali te abraçando e você lembra dele. Então, assim, nós não estamos distantes, muito distantes dos entes queridos. Eles estão juntos de nós, tá? Mas muito melhor, né, quando nos reencontrarmos, tivermos oportunidade de retornarmos e reencontrarmos, voltarmos à convivência. Mas durante o sono, pessoal, tenha uma certeza, é muito comum isso. A gente se reencontra sim, tá? Peçam a Deus antes de dormir, que Deus permita, se possível, né, reencontrar esse familiar querido. Aqui, a Tati dizendo aqui no Instagram, eu sonho muito com a minha avó maternal, sinto muita saudade dela. É isso, a gente se lembra poucas vezes, mas não quer dizer que a gente não tenha esses encontros durante o sono. Nós temos sim, tá? Tenham fé nisso, busquem, peçam essa ajuda espiritual para que vocês possam se reencontrar. A Lúcia dizendo, meu irmão desencarnou em dezembro, mas ele não deixou de ir visitar minha cunhada. Muito sofrimento, tem pedido muito a Deus por ele. Isso é importante, viu, Lúcia? Ore bastante, peça, a oração vai acalmar muito esses entes que partiram, né? É isso mesmo, não deixe de orar, não. É isso, né, Edna? A nossa consciência que nos cobra, é isso mesmo, a consciência é quem vai nos cobrar. Bom, eu creio que... Eu estou vendo aqui mais depoimentos, né? A gente vai até fazer ao final, pessoal, vamos combinar assim, nós vamos fazer uma prece já ao final, e a gente pede também por esses entes desencarnados, né? Por todos nós, tá bom? Eu só quero encerrar aqui com o item número... No item 24, só comentando rapidamente, né? Porque o nosso tempo aqui já vai esgotando. No item 24 do livro, Kardec pergunta quais são os limites da encarnação, né? Quantas vezes nós encarnaremos? E São Luís diz que vai ser muitas, reencarnaremos muitas vezes, né? Nós reencarnaremos na Terra até quando nós aprendermos tudo que a Terra pode oferecer, quando nós não tivermos mais nenhuma dívida com ninguém habitante da Terra, nem com o planeta, para que a gente mereça um mundo melhor. E a gente só vai deixar de reencarnar definitivamente quando estivermos no nível de Jesus, que é um espírito puro. O espírito que atinge esse nível de Cristo, de Jesus, eles não necessitam mais reencarnar.
Porque a reencarnação é para favorecer o progresso espiritual. Quando o espírito atinge esses altos níveis de evolução, eles não reencarnam mais, vão viver a vida no mundo espiritual, junto do Criador, junto de Deus. Imaginem, Jesus está ao lado de Deus, né? Um espírito criado como nós, que já está ao lado do Pai. Ele cumpre as ordens de Deus pelo universo. E eles só reencarnam, né, como veio Jesus na Terra, encarnou-se na Terra em missão sublime para ajudar a humanidade. Então, um dia, né, lá no futuro muito distante, nós também deixaremos, não precisaremos mais reencarnar, quando nós já conseguirmos atingir esse nível evolutivo. E para a gente encerrar então aqui por hoje, pessoal, esse capítulo 4, no item 25 do livro, tem uma mensagem de São Luís que ele diz assim, só um trechinho. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Então, aqui deixando claro, né, por que nós precisamos reencarnar? Por que a gente precisa vir para os mundos materiais? Porque nós somos espíritos, né, meus amigos? Olha só, nós fomos criados para viver no mundo espiritual. Por isso que quando atingirmos a perfeição, ficaremos só por lá. Mas por que a gente vem para a Terra, para outros planetas reencarnar? Para nós evoluirmos. Nós aprendemos a teoria no mundo espiritual, né? Aprendemos tudo o que é melhor, as orientações, todo o aprendizado. E a gente encarna para colocar em prática os aprendizados, para ver se a gente conquista virtudes, a gente transforma as nossas imperfeições em virtudes, até quando a gente possa chegar a uma evolução tão grande aí, né, da perfeição possível, tá bom? Então assim nós vamos já chegando aqui à conclusão do nosso estudo. Deixa eu ver só se tem mais alguma pergunta aqui. Eu estou vendo que tem, né, várias colocações dos parentes que nós vamos fazer aqui a nossa prece, tá bom? A Fátima dizendo que não consigo conexão. Não entendi se você está falando com a live ou com os desencarnados, né? A Rosana dizendo que pena que vai acabar o estudo, muito bom, esclarecedor. Fico feliz, Rosana, você é muito gentil, mas obrigado, que bom que você gostou, né? Vocês, creio que tenha sido, espero, né, que tenha sido um estudo mais ou menos claro, né, tranquilo. Então vamos, eu vou convidar vocês para a gente fazer então uma oração em conjunto, né? Pedindo a Deus por todos nós e pedindo também pelos nossos entes queridos que já desencarnaram, tá bom? A Silvia dizendo aqui, querida amiga, né? Que estudo maravilhoso. Fiquei tão presa às explicações que nem pensei em comentar. Muito interessante, como sempre, muito bem desenvolvido. Gratidão, amigo Paulo, Deus abençoe. Obrigado, viu, Silvia, querida amiga, já estuda conosco há algum tempo, fico muito feliz com a tua presença aqui também. A Maria Luísa dizendo que é a primeira vez que veio aqui, que adorou, que bom. A Rosa também, né, a Edna, puxa, fico muito feliz mesmo, viu, pessoal? A Sônia também aqui dizendo, né, Paulo, admirável sua sabedoria, você é luz, que isso, obrigado, viu, não mereço, vocês que são muito generosos mesmo. Mas olha, se foi, né, um estudo agradável, porque eu sei que um estudo às vezes a gente acaba sendo fica um pouco cansativo até, né? Mas fico muito feliz porque eu tenho recebido, né, um bom acolhimento aqui pela página Espiritismo Brasil Chico Xavier. Eu fico muito feliz de vocês estarem me recebendo assim, dessa forma tão gentil e carinhosa, né? Que bom que esteja sendo bom para vocês, né? Porque a gente tem planos aí de continuar esse estudo. Fico muito, olha quantas manifestações aqui. Eu fico muito feliz de ler tudo isso, viu? Todas essas mensagens tão carinhosas aqui. Deus abençoe, Deus retribua a vocês essa gentileza aí. Muito obrigado, viu? Pelas mensagens tão
generosos que vocês estão deixando, que me incentivam a prosseguir, né? Compartilhando aqui com vocês um pouquinho do que a gente vai aprendendo, né? Muito obrigado de coração, viu, pessoal? Vocês são muito gentis. Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui. Então vamos fazer a nossa oração agora? Senhor Jesus, Mestre amado, aqui estamos, Senhor, em um grupo de amigos, estudando o Teu Santo Evangelho. E nós percebemos quantos irmãos e irmãs pediram ajuda, pediram orações, eles colocaram as suas dores, a sua saudade daqueles que já partiram para a vida espiritual. Então nós queremos te pedir, Senhor, que abençoe cada um desses lares, desses irmãos e irmãs que deixaram aqui os seus pedidos por ajuda. Permita, Mestre, que os mensageiros de luz que trabalham em Teu nome possam visitar os nossos lares e semear entre nós da Tua paz, da Tua luz divina. Fortalece, Senhor, os corações daqueles irmãos e irmãs que aqui estão separados daqueles entes que tanto amam pelo fenômeno natural da morte. Dai-nos força, Senhor, para que a gente possa compreender que esse é um processo do Pai Criador, faz parte da nossa longa jornada evolutiva, mas nós sentimos a saudade daqueles que partiram. Então nós te pedimos, Senhor, fortalece a todos que ficaram. Não deixa que o desânimo, a revolta ou a inconformação possa tomar conta. Que a gente possa se manter resignados, confiantes, com fé, porque Deus, nós sabemos, ama-nos a todos de forma infinita, incondicional. Abençoa, Senhor, os nossos entes queridos que partiram, para que eles tenham paz no mundo espiritual, para que eles percebam que nós também estamos confiantes do lado de cá. Nos ajude, Senhor, a esperarmos com paciência até o momento do reencontro. Abençoa, Pai, os lares que carregam aflições, problemas, mães com seus filhos, familiares entre si. Abençoa todos os lares desse planeta Terra, para que possamos viver em paz. E muito obrigado, Jesus, por estar sempre ao nosso lado. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que tivemos aqui, mesmo à distância pela internet. Mas essa bênção que a internet nos favorece, de estarmos unindo corações no mesmo ideal. Muito obrigado, Senhor, por mais esta bendita oportunidade que estivemos reunidos em Teu santo nome. Abençoa-nos, Senhor, a todos, que tenhamos uma noite tranquila, que possamos reencontrar com os familiares queridos durante essa noite, se possível for. Abençoa-nos, Senhor, a todos, e em Teu nome encerramos a nossa reunião, que assim seja. Meus amigos, minhas amigas, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Estou muito feliz com esse novo estudo que estamos realizando. É uma alegria muito grande para o meu coração. Muito obrigado pela acolhida de todos. Que a gente persista no bem, que nós continuemos confiantes em Deus, nosso Pai. Que nós tenhamos sempre as melhores atitudes na vida. Procuremos lembrar dos ensinos do Cristo na nossa vida diária, tolerando um pouco mais, entendendo o outro um pouco mais,
para que a gente viva de acordo com o que Jesus espera de nós. Eu desejo de coração que vocês vivam em paz, que tenha paz em seus lares, mas que vocês façam a parte que espera Deus de cada um de nós. Deem um bom exemplo do bom cristão, do bom espírita. Vivam em paz, vivam em harmonia, sejam caridosos, perdoem, compreendam, tolerem um pouco mais. E que Deus nos abençoe a todos. Até a próxima quarta-feira, se Deus nos permitir, aqui nos reencontraremos novamente para estudar mais um capítulo desse livro tão importante que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos, o meu abraço fraterno e mais uma vez eu digo gratidão por essas mensagens tão fraternas que vocês deixaram aqui, que eu vou ler todas com muito carinho. Deus abençoe e nos proteja a todos. Até a próxima quarta-feira, se Deus nos permitir. Um abraço fraterno, meus amigos.